Olá, gente, vamos lá para mais uma aula do nosso componente curricular Bacteriologia e Micologia comigo, professora Elvia. Então, na aula de hoje irei abordar alguns aspectos sobre os princípios de doença e epidemiologia. Primeiro, de onde que surgiu esse termo doença? O que é que significa patologia? Bem, patologia, de uma forma simplificada, é o estudo científico das doenças. E do grego, patos significa sofrimento e logo ciência ou estudo. Então, a patologia, ela é o entendimento pela causa de uma doença, ou seja, é a forma como você compreende o surgimento de determinada doença. Lembrando que é sempre a nível molecular. A nível celular. Então, quais são as alterações que estão acontecendo na célula que estão transformando aquele tecido, que irão prejudicar o funcionamento de um órgão. Então, é dessa forma que a gente entende o que é patologia. Então, a patologia, ela lida com a patogênese, ou seja, como que aquela doença ela está se desenvolvendo, ela analisa as mudanças estruturais e funcionais decorrentes de uma doença e como que seriam os efeitos no organismo. A gente tem alguns termos que também estão associados à patologia, que seria infecção e doença. Quando a gente fala de infecção, é toda vez que há invasão ou colonização do corpo por micro-organismos patogênicos. E a doença, ela tanto pode ser relacionada ou estar relacionada a uma infecção, ou ela pode estar relacionada também a um processo inflamatório, que vai alterar o estado normal daquele organismo, ou seja, o estado de saúde. A gente tem ainda no nosso organismo uma microbiota normal, ou seja, nós já temos micro-organismos próprios, seja da cavidade oral, seja a microbiota intestinal, seja a microbiota da região genital. Então, são aqueles micro-organismos que residem sem causar nenhum tipo de problema. A gente tem ainda a microbiota transiente, ou seja, é aquela que pode estar presente por alguns dias, algumas semanas, mas que também ela nem sempre ou não irá causar nenhum tipo de doença, ou seja, de infecção. E aí a gente tem algumas bactérias que são ou que estão presentes no nosso organismo. A gente tem, por exemplo, bactérias no epitélio nasal, que seriam essas aqui alaranjadas. Nós teríamos aqui essas outras bactérias em marrom, que estão no estômago, e a gente teria essas outras bactérias aqui também nessa coloração meio alaranjada, que podem estar colonizando também o nosso intestino. Então, é algo que é normal que aconteça, que a gente tem essa microbiota, que também vai ajudar na nossa proteção. Nessa situação aqui, por exemplo, do intestino, elas também ajudariam no processo de digestão. Além disso, já existem projetos que são chamados de projetos microbioma humano, ou seja, lá em 2007, com a finalidade de entender o que é que existe dentro do nosso organismo, além dos nossos órgãos, dos sistemas, das células, mas entender um pouco quais são os micro-organismos que são capazes de colonizar o nosso corpo sem causar nenhum prejuízo. Então, existem estudos que são chamados de estudos de microbiomas, onde você observa no organismo quais são os micro-organismos que colonizam naturalmente sem causar prejuízo. O objetivo desses projetos é o que? Determinar a relação entre as alterações no microbioma humano e o estado de saúde e de doença. Então, muitas vezes um micro-organismo que está no meu organismo, ele está me ajudando a fazer a digestão, por exemplo, de um alimento, enquanto que outras pessoas que têm dificuldade de emagrecer, que têm dificuldade de digerir alguns alimentos, elas não têm determinados tipos de bactérias. Então, é dessa forma que surgem esses projetos para a gente entender melhor como que
o nosso organismo ele funciona com a presença ou ausência de determinados micro-organismos. Então, relações entre a microbiota normal e o hospedeiro. Ela pode beneficiar ao impedir o crescimento excessivo de micro-organismos potencialmente perigosos. Então, a gente teria aí um fenômeno chamado de antagonismo microbiano ou exclusão competitiva. Aqui a gente teria algumas situações como comensalismo, onde um organismo ele vai se beneficiar e o outro não é afetado, que aqui seria o caso da Staphylococcus epidermis na pele. Existe também a questão do mutualismo, que são comensalismo, mutualismo e parasitismo, são relações ecológicas, então elas também acontecem com outros seres vivos, mas também podem acontecer no nosso organismo. Aqui no caso, o mutualismo com a E. coli no intestino grosso, onde ela se beneficia e o nosso organismo se beneficia também. E o parasitismo, que aí seria algo negativo, e nesse caso aqui seria com vírus, né, as partículas virais do H1N1, em uma célula hospedeira. Então, aqui já seria algo prejudicial para a nossa saúde, uma vez que só um está se beneficiando às custas do outro. Então, o que é o comensalismo, né? Um dos organismos ele se beneficia. Já adiantei para vocês que um dos exemplos a gente teria aí a Staphylococcus epidermis. A gente tem aqui ainda a relação, né, entre a microbiota normal e o hospedeiro, que ela vai ser chamada de simbiose, que é qual é o problema, né, da simbiose? É quando um organismo ele vai apenas absorver os nutrientes do outro, causando assim um prejuízo e, como consequência, uma infecção ou uma doença. A gente tem ainda o mutualismo, que aqui nessa situação, o intestino grosso, ele contém naturalmente ali as bactérias E. coli, que é a Escherichia coli, e elas sintetizam a vitamina K e algumas proteínas do complexo B, e aí ajuda o nosso organismo a absorver melhor. A gente tem também outra situação quando que a E. coli, por exemplo, ela pode causar, né, uma doença. Então, ela poderia ser chamada também de um patógeno oportunista. Então, eles não vão causar, né, nenhuma condição ruim para o organismo, desde que eles estejam no seu habitat normal. Mas se ela passa daquela região para outra no nosso corpo, ela pode sim causar um quadro de doença. Aí a gente tem ainda algumas situações relacionadas, né, às pesquisas feitas com os micro-organismos, que seriam, por exemplo, os postulados de Koch, onde ele assumiu algumas condições para indicar que aquele patógeno, ele de fato é um causador de uma doença. Então, ele tem, para que ele seja considerado, né, patogênico, ele tem que está em todos os casos de doença. Se quando ele é isolado, né, do hospedeiro do doente, ele pode ser cultivado, né, em uma cultura pura. Esse patógeno, ele que vai ser obtido da cultura pura, ele deve causar a doença em um organismo que não esteja doente, né, que esteja saudável. E depois ele vai ter que ser isolado novamente. Então, existem algumas formas de você comprovar se o patógeno ele é infeccioso ou não. Mas lógico que vão ter algumas exceções, como por exemplo a treponema pálido, que causa sífilis, que vão existir ali linhagens mais virulentas que outras. E aí, por exemplo, o agente causador da hanseníase, a Mycobacterium leprae, ele também nunca foi cultivado em meio artificial. Então, existem
alguns micro-organismos que eles são muito difíceis de serem cultivados. Então, como que eu, de fato, vou confirmar apenas por esse método que um patógeno ele é ou não, que um micro-organismo ele é ou não um patógeno? Então, algumas condições, elas realmente têm uma certa dificuldade para serem confirmadas que são ou não infecciosos, patogênicos. Mas é lógico que a sífilis, todo mundo já é ciente que é realmente um micro-organismo causador de uma doença. A lepra, né, o M-lepre, ele é um causador de uma doença. Então, assim, tem alguns que você consegue fazer ali, né, um conceito geral e entender que, de fato, eles são causadores de doenças e que não necessariamente eles precisam ser cultivados em laboratório. Aí a gente tem ainda a classificação das doenças infecciosas, né? O paciente ele também pode exibir sinais, que são as alterações objetivas que um médico pode observar ou mensurar. Os sinais avaliados, eles vão desde edemas, febre e paralisia. E aí, outro conceito que é bem interessante é o que é uma síndrome, né? Uma síndrome, no geral, é um conjunto, ou melhor, um grupo específico de sintomas e sinais que vão acabar acompanhando uma doença em particular. Então, tudo que inclui ali, desde características físicas, sintomas, eles vão fazer parte daquela síndrome. Então, síndrome é como se fosse um conjunto de doenças que acontecem no organismo. Aí a gente tem ainda aqui doença comunicável, que é aquela que vai passando de pessoa para pessoa, aquele agente infeccioso. A gente já tem a doença que não é comunicável, que ela não consegue ser disseminada de um hospedeiro para outro. A gente tem ainda a questão da ocorrência de uma doença, então, que seria a incidência ou a prevalência. Então, incidência é quando um número de indivíduos ele desenvolve aquela doença em um dado período de tempo. E a prevalência é quando o número de pessoas da população desenvolve apenas em um período específico, independentemente de quando ela surgiu pela primeira vez. Então, incidência é aquele período de tempo e aí parou. A prevalência é quando, em um dado momento de tempo, tem a doença, de repente ela reaparece de novo e você não vai se ater a quando que ela surgiu pela primeira vez naquela população. Existe também a doença esporádica, que ela pode surgir ali em um determinado país, em um determinado tempo, como foi o caso da febre tifoide. Tem também as doenças que são endêmicas, que no geral, quando há uma mudança de temperatura, que todo mundo tem um resfriado, né? Todo mundo tem uma gripe. Então, são doenças ali de tempos específicos. É muito comum, né, a questão da doença epidêmica, que aí a gente também teria o surto de alguns vírus, né, em um determinado momento, em um determinado mês, período, várias pessoas adquirem a mesma gripe, né, aí seria ali uma epidemia. Aí a gente também tem a questão da doença pandêmica, que é aquela quando atinge uma proporção muito grande de vários países. E a gente ainda tem a gravidade da doença. A doença ela pode ser considerada aguda, crônica, subaguda. E ainda tem também a classificação de latente. Então, quando que uma doença é aguda? Quando ela tem um tempo curto, como por exemplo a gripe. Quando que ela é crônica? Quando ela se desenvolve lentamente, o organismo ele vai se adaptando a ela e ela tem poucas vezes ela vai ter ali cura. Então você faz o tratamento, você melhora e ela reincide de novo. A subaguda, ela é um estado intermediário, né?
A gente teria aí, por exemplo, algumas condições que uma doença cerebral, por exemplo, ela vai diminuir a atividade intelectual, vai ter uma perda também de funções do sistema nervoso, e aí a pessoa ela tem ali uma condição gradativa. A doença latente é aquela que o vírus ou o agente infeccioso, ele permanece inativo por algum tempo e ele pode ser reativo novamente dentro do organismo. O que é interessante para algumas condições não prevalecerem ou não conseguirem se manter, né, ou proliferar ali naquela população. É a imunidade coletiva ou a imunidade de rebanho. Então, determinadas doenças, elas têm ali vacina. Então, o ideal é que todas as pessoas elas tomem a vacina para evitar, né, a disseminação do vírus ou da bactéria, enfim, mas no geral são vírus, né, que a gente tem as vacinas. Enfim, e aí é interessante que as pessoas elas utilizem esse tipo de imunidade para que evite ao máximo contágio com determinados agentes infecciosos. A gente tem ainda a questão da extensão do envolvimento do hospedeiro, que inclui infecção local, infecção sistêmica, infecção focal e a sepse. Né? A sepse é quando o organismo ele já está ali numa condição inflamatória tóxica, podendo levar à morte. A infecção local é quando aquele invasor ele tem um limite. Então, ele está limitado à pele, por exemplo. Uma infecção sistêmica é aquela que tem uma alta capacidade de ir para a corrente sanguínea. E uma infecção focal é aquela, né, que os agentes causadores de infecções locais, eles entram na corrente sanguínea e conseguem ir para outras regiões do corpo. A gente tem ainda outros termos, como por exemplo, septicemia, bacteremia, toxemia e viremia. Isso tudo vai depender do tipo de patógeno e como que ele vai interagir no organismo. No caso da septicemia, ela também pode ser um sinônimo para um envenenamento do sangue. A bacteremia é quando as bactérias estão presentes no sangue. Toxemia e viremia é quando se refere a toxinas e vírus no sangue, respectivamente. Então, esse termo, né, ele significa sangue, né, o emia, ele significa sangue. E o prefixo de cada um deles vai significar, ou melhor, o radical, né, o emia, ele significa sangue, e o prefixo, ele significa ali qual é o patógeno específico ou a substância que ele produz. A gente tem ainda os tipos de infecção: infecção primária, infecção secundária, infecção subclínica. A primária é quando a doença está ali no seu início, secundária é quando um patógeno ele encontra uma oportunidade de uma pessoa que já está ali com a outra condição. E a subclínica é aquela que não causa nenhuma doença perceptível, ou seja, a pessoa ela está ali com uma nova infecção, mas ela não, até o momento ela não aparenta. E aqui a gente ainda tem os estágios do desenvolvimento da doença. Tudo começa com o período de incubação, né, os estágios, incubação, prodrômico, que é quando os sinais eles já começam a aparecer, mas aí você ainda não entende ali de fato o que se refere. O período da doença, que é quando você já consegue ali diagnosticar. Tem aquele período de declínio, que é quando o indivíduo ele já está ali começando a melhorar. E o período de convalescência. E aí o que seria, né, esse período de convalescência? É quando o organismo ele já retorna o seu estado de saúde. O período de incubação, prodrômico, doença e declínio são eles que colocam aí
para que você entenda como que essa doença ela está se desenvolvendo, como que ela caminha no seu organismo. A gente ainda tem a questão dos reservatórios de infecção, como por exemplo os reservatórios humanos, os reservatórios animais e os reservatórios inanimados, que são os locais onde você pode encontrar, né, o patógeno que vai causar a infecção. A gente ainda tem a questão do tipo de transmissão, que ela pode ser por contato, por veículo ou uma transmissão mecânica, que seriam vetores. O veículo, né, pode ser água, alimentos e ar, e o vetor é a questão da transmissão biológica, pode ser um inseto. Enfim, aqui a gente tem, né, basicamente, imagens ilustrando o que seria a transmissão por contato direto, um abraço, um beijo, isso daí pode ter a transmissão de patógenos. Prevenção de transmissão por contato direto, através de luvas, máscaras, enfim, EPIs que vão ajudar você não ter o contato direto com agentes infecciosos, transmissão por contato indireto, então ali muitas vezes um objeto tem o micro-organismo, você passa a mão, leva para o rosto, leva à boca e de repente você está com a infecção. Tem a transmissão também por gotículas, né? Uma pessoa espirrou perto de você e, enfim, você acabou ali se infectando. Água, alimento, ar, enfim, insetos. E a gente ainda tem os micro-organismos no hospital, né? Então, que ironia, não é mesmo? Você vai para um local para se tratar e você pode ali acabar se contagiando. Então, muitas vezes, muitas pessoas acabam, né, tendo infecções provocadas pela estadia em um determinado tempo no hospital. Então, aquele hospedeiro que já está comprometido ou imunocomprometido. A própria cadeia de transmissão, né, que no hospital é chamada de infecções nosocomiais, que é onde você tem contato direto com paciente, com os profissionais de saúde, com outros pacientes, e aí você pode acabar se contaminando. E aí a gente tem, né, a ciência que estuda quando e como e onde que ocorrem essas doenças e como que elas podem ser transmissíveis, que é chamada de epidemiologia. Então, a epidemiologia ela pode ser descritiva, analítica, experimental ou de notificação de casos. Quando que ela é descritiva? Quando ela estuda quando e onde ocorrem as doenças. Quando que ela é analítica? Quando ela identifica a causa da doença, comparando com outros grupos de outros locais. Quando que ela é experimental? Quando você começa a testar hipóteses sobre o controle e a prevenção dessa doença. E onde que entra a notificação de casos? É quando você começa a comunicar os novos casos que estão ocorrendo de determinada infecção, de determinada doença, e você começa a registrar e comunicar esses novos casos para o controle e para a vigilância, para que você consiga ter um panorama geral do quanto aquela doença ela pode ser uma ameaça ou não. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre esses aspectos gerais dos princípios, né, de doença, os termos que a gente pode colocar do que é doença e também o que seria, de forma bem simplificada, epidemiologia. Tchau e até breve.